Domingo teve ceia e quando nós tomamos ali o cálice, né, com o suco de uva representativo, né, do sangue de Cristo, assim que eu tomei, que foi servido, eu me ajoelhei para orar. E assim que eu ajoelhei, já de imediato eu tive esta visão. Eu estava ali diante da cruz, né, onde eu via a imagem, né, a imagem de Cristo ali pregado na cruz. Ele estava ali todo machucado, ferido, mas vivo. Mas eu via muitas as feridas, os sinais. E eu me prostrava ali diante daquela cruz. E eu sentia aquelas gotas de sangue cair sobre mim. E é como se eu estivesse olhando aquele cenário e me vendo ali naquela posição e sendo assim, aquelas gotas inundava meu corpo, da cabeça ao corpo. Só que quando eu me levantava para olhar ali para a cruz, para olhar Jesus na cruz, naquela situação que eu observava muito as feridas, eu observei que à direita de Jesus estava o presidente Lula e à esquerda de Jesus eu via Bolsonaro. E eu fiquei intrigada com aquilo e assim, e continuei de olhos fechados, e é como se viesse uma confirmação e eu via novamente à direita de Jesus o presidente Lula, à esquerda de Jesus Bolsonaro e no meio Jesus a cruz, né? Só que diante da cruz ali, é, de frente para a cruz, também tinha um povo todo curvado, ajoelhado, com a cara no pó e todos com as vestes pretas. Ali eu não conseguia distinguir nem definir se eram homens ou se mulheres, mas eu via muitas pessoas curvadas. Muitas pessoas curvadas diante da cruz e nessa vestimenta. E eu olhava várias vezes e eu via Jesus no meio, à direita de Jesus, presidente Lula, à esquerda de Jesus, Bolsonaro. E eu, novamente, todas as vezes que eu vou gravar, eu vejo novamente este cenário. Paz, irmã Magali, que Deus tenha misericórdia de nós. Recebi seu áudio, ouvi seu áudio, ouvi alegre o seu áudio, fui dormir alegre pelo seu áudio, fui dormir angustiado pelo seu áudio, fui dormir ansioso pelo que contém o seu áudio, a visão que Deus te deu. E alegre porque eu estou vendo o Senhor continuando e insistindo em nos orientar, Ele continua nos orientando, a gente pode contar com Ele, mas angustiado porque um bocado de nós não o escuta. Por isso a minha angústia e ansioso para dizer ao mundo que o Espírito Santo está querendo falar. Mas eu gostaria de, antes de dar a interpretação dessa visão, invocar algumas escrituras que embasam, inclusive, o que o Senhor me dá aqui a dizer para você e para quem mais ouvir esse áudio. No livro de Jó, no capítulo 33, no verso 13,
é Jó sendo exortado ali. E o profeta diz para ele: por que é que você contende com ele, com o Senhor? Tira Jó e põe nós. E a Escritura pergunta: por que você contende com ele? Se ele não responde acerca dos teus feitos, ele está calado, é isso. E segue: antes Deus fala uma ou duas vezes, porém não há quem atente para isso. E ele diz: é em sonho e em visões, quando cai em sono profundo os homens e adormecem na cama. Então revela aos ouvidos dos homens e lhes cela a instrução. A que fim? A fim de apartar o homem daquilo que ele está fazendo de errado. Esse é o verso 17, a fim de esconder o homem da soberba, ou esconder a soberba do homem, com o fim de desviar a alma do sujeito da cova. No verso 23, ele diz: se com ele é com o que tem o sonho ou a visão, pois houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar a ele ou ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele. É o que Jesus diz na Escritura. Então você tem essa visão, e o que é que Jesus está dizendo para nós? Irmã Magali Amorim. É durante a ceia. A Escritura versa que a gente deve, quando tomar a ceia, se lembrar dele. E lembrar do quê? Do sacrifício que ele fez. Por isso ele está vivo na cruz, naquele estado. Para nos lembrar o que é que ele passou para que a gente tivesse oportunidade de salvação. E nos chama a discernir o corpo dele. Então ele diz a você, com essa visão, que não há mais como ele ser sacrificado para cobrir pecado de ninguém. Ele já fez o que tinha que ser feito. Portanto, adverte-nos para que a gente preste bem atenção no que estamos fazendo. O livro de Hebreus, eu preciso invocar essa escritura ainda, no capítulo 6, tirando aqui a porção que cabe aos hebreus do tempo de lá, mas nós somos povo também, aquilo não é para um só, é para todos nós. Lá diz que é impossível a pessoa que já foi iluminada, a pessoa que já provou o dom celestial, que já participou do Espírito Santo, a pessoa que já conversa, já conhece, já provou a boa palavra de Deus, a pessoa que tem conhecimento do século futuro pela promessa de Cristo. Essas pessoas que recaem, tendo passado por tudo isso, experimentado tudo isso, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. O que é que isso provoca? Segundo Hebreus, capítulo 6, os que fazem isso, a gente faz Cristo subir na cruz de novo. E aí expõe ele à vergonha. É isso que ele lhe mostrou. Então, quem não está atento a isso, está metendo ele na cruz mais uma vez. Ele adverte para isso. Mas em Hebreus mesmo, no capítulo 10, agora no verso 26 a seguir, ele chama atenção para que a gente, se pecar voluntariamente, depois de ter conhecido a ele, conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. É a isso que ele quer nos chamar a atenção com a visão que ele te deu. O que resta é uma expectativa terrível, horrível, de juízo de fogo ardente. E aqui ele se refere a que vai devorar esse fogo ardente os adversários. É terrível isso, porque o adversário aqui é chamado, não é o Satanás, é chamado aquele que saiu da presença, aquele que pecou voluntariamente. Então, essa visão que Deus lhe dá, ele desenha esse cenário para nos falar sobre isso. E ele põe ele ali naquele estado e põe dois homens. Estamos num momento político, ele quer chamar atenção para isso. E põe à direita dele, conforme você diz o presidente Lula. E ele põe à esquerda dele a boca da que sonhou, da visão, que teve a visão. É você quem falou, Bolsonaro. Você não usa o título dele. Então ele chama atenção para mim, para você, para quem for ouvir esse áudio, que são dois ladrões. E são dois ladrões perigosos. Só era crucificado naquele tempo pessoas perigosas. Jesus foi feito perigoso.
Foi contado entre os ladrões, ele foi crucificado porque era considerado de alta periculosidade. Os outros criminosos eram apedrejados, às vezes decapitados, mas nunca na cruz, que era um sofrimento terrível. Então, ele mostra ali que são dois ladrões perigosos. Porém, um dos ladrões, o que está à direita dele, ele diz: já perdoei. O que está à esquerda dele não tem esse perdão, porque não aceitou. São duas figuras de mundo, duas porções. Uma a que o aceitou, ou a que o aceita, a outra a que rejeita. Marcos 15, verso 27, fala que os ladrões foram crucificados uma à direita e outra à esquerda. Aí Jesus pega dois personagens, bota o presidente Lula à direita dele e bota o presidente Bolsonaro, que não tem o título dele no seu áudio, como o da esquerda. O que é que ele está querendo falar com isso? Então, ele põe agora na sua visão, durante a ceia, não é à toa, eu preciso invocar isso muitas vezes, você embaixo e o sangue gotejando na sua cabeça e você sentindo que o corpo seu está se ensopando com sangue. E põe a sua retaguarda um pouco afastada de você, porque você está no pé da cruz, umas pessoas, você não vê nem homem nem mulher. Quem são aquele povo? Aquele povo é o povo que supostamente o está adorando, mas não está fazendo a coisa certa, porque estão vestidos de preto. Jesus não tem nada a ver com treva. Então eles estão cobertos pela treva, por isso a roupa preta. Estão curvados, supostamente adorando, mas a gente sabe que ali tem dois homens que hoje estão sendo idolatrados. Uma porção idolatra um, a outra porção idolatra o outro, supostamente sendo adoradores de Cristo, estando ali curvado perante a cruz, supostamente adoradores dele. Não, você não vê se é homem nem mulher. A igreja é feita de homens e de mulher, mas você não percebe a face para distinguir, porque é uma questão espiritual. Por isso você não consegue distinguir se homem e se mulher. Se trata de uma situação espiritual que Jesus está tentando divertir o povo dele. Então, o que acontece? Ele traz agora, você duas vezes diz que viu a visão e fechou o olho e viu de novo. Ele, quando diz em verdade, é porque ele quer chamar a atenção da pessoa. Porque ele deu duas vezes, porque ele quer chamar a atenção, porque que é ele falando, não sou eu, aleluia. Ele falando. Agora eu preciso vir para você. Figura de igreja na sua pessoa. O Senhor goteja o sangue dele sobre aqueles que estão ao pé da cruz, não os que estão adorando, idolatrando a homens. Esses ele está gritando aqui que não está coberto com o sangue dele, porque estão afastados da cruz, não estão ao pé da cruz. Não adianta, pode ser bom, pode ser mal. Sabemos, pela máxima do meio cristão, de o bom ladrão. Então tem o mau ladrão. E se o bom ladrão é o que está à direita, o ladrão que está à esquerda não é uma pessoa boa. E é o Espírito Santo que está falando, não sou eu. Mas ele vem aqui a você e lhe diz: você me representa. Você representa a porção do meu povo que está nos meus pés. A porção do meu povo que está coberto com o meu sangue. É terrível essa visão. É de fazer nós refletirmos. Não quer dizer que A ou B vá ganhar a eleição. Mas até aqui o Senhor. Agora eu acrescento que um pode ter a oportunidade de mostrar que foi perdoado
como o bom ladrão, e está na pessoa do presidente Lula, que é chamado de ladrão, e o outro, talvez Jesus dê a oportunidade de mostrar que ele de fato é ladrão, ou uma coisa ou outra. Possibilidade há de que não tenha a oportunidade de mostrar que é ladrão e de alguma forma Jesus venha trazer à tona, porque nada fica oculto, a Escritura diz que nada fica oculto. Alguma coisa pode acontecer que mostre que o Senhor não mente. Então eu quero encerrar essa interpretação, ou melhor, essa participação minha na caminhada do Evangelho da Igreja, invocando ainda uma escritura. Jesus diz em Mateus 25, vinde, verso 32 em diante, por ali, assim, naquele trecho, vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que te foi reservado desde a fundação do mundo, e ele chama para a direita. E também diz, vinde, malditos, e diz, para a esquerda. E isso está representado no momento da crucificação. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Deus a honra, a glória e o louvor. Jesus é bom. Shalom.